Olá, alunos! Vamos aqui dar início ao estudo de mais um capítulo do nosso livro, capítulo 5, que tem como tema potenciação. Vamos aqui pensar um pouco para responder algumas questões que vamos colocar aqui para definirmos o que é potenciação. A primeira situação aí, eu coloquei assim: quantos quadradinhos há em cada figura? Então, quantos quadradinhos há em cada figura dessa? E ele pede para a gente usar a multiplicação para calcular quantos quadradinhos. Não é contando, não. É usando a multiplicação. Então, no item A, se a gente observar, eu tenho 3 linhas e 3 colunas. Se eu multiplicar o número de linhas pelo número de colunas, no caso, 3 vezes 3, vai dar igual a 9. No item B, da mesma forma, se eu observar, eu tenho 5 linhas e 5 colunas. Se eu multiplicar o número de linhas pelo número de colunas, no caso, 5 vezes 5, eu vou obter 25, que é a quantidade de quadradinhos que tem na figura. A mesma coisa na letra C, ó. Eu tenho 7 linhas e 7 colunas. Se eu multiplicar o número de linhas pelo número de colunas, eu vou ter 49 quadradinhos. Então, calculamos aí a quantidade de quadradinhos que tem em cada figura, sem contar, e sim usando uma multiplicação. Vamos agora numa segunda situação. Use a multiplicação para calcular quantos cubinhos há em cada figura. Na primeira figura, eu tenho aí um cubo, formado por vários cubinhos. Então, se eu perceber, eu tenho aí, esse cubo é um sólido geométrico que tem 3 dimensões: comprimento, largura e altura. Veja que no comprimento eu tenho 5 cubinhos, cada cubinho, são 5 cubinhos. Na largura também 5 e na altura 5. Se eu multiplicar 5 vezes 5 vezes 5, eu vou obter 125. Então, esse cubo aí foram formados por 125 cubinhos. Já nesse outro maior, o comprimento são 9, Se você pausar o vídeo e contar, você vai ver que são 9 cubinhos no comprimento, 9 na largura e 9 na altura. Então, se eu multiplicar 9 vezes 9 vezes 9, eu vou ter 729, Que 9 vezes 9 é 81. 81 vezes 9 dá 729. E no item C, eu tenho 7 cubinhos em cada dimensão, No comprimento, na largura e na altura. Então, 7 vezes 7 vezes 7 dá 343, 343 seria a quantidade de cubinhos em que foi formado esse cubo maior, Então, a gente observe aí que nessas multiplicações, tanto no exemplo 1 como aqui no exemplo 2, lá dos quadradinhos e aqui dos cubos, a gente pode observar algo em comum entre essas operações, O que é que vocês acham que a gente pode, encontrar de comum nessas operações? Era que todos os fatores eram o quê? Iguais, isso mesmo. Todos os fatores são iguais. Em todas essas multiplicações, nós encontramos, nós fizemos e os fatores delas são iguais. Na matemática, a gente pode representar essas multiplicações e que tem fatores iguais assim, usando esse modelo aí, ó. 3 vezes 3 igual a... Aí a gente lê 3 elevado a 2, que dá 9. 5 vezes 5 dá
é 5 ao quadrado, que é 25. 7 vezes 7, 7 ao quadrado, que é 49. 5 vezes 5 vezes 5, dá 5 ao cubo, né? O 5 elevado a 3, porque 5 vezes 5 é 25, vezes 5 dá 125. E 9 vezes 9 vezes 9, que é o mesmo que 9 elevado a 3 ou 9 ao cubo, que dá 729, porque 9 vezes 9 é 81, 81 vezes 9 é 729. E o outro item aí, 7 vezes 7 vezes 7, né? Que é 7 ao cubo, que é 343, né? Essas operações aí, esses cálculos, foram dos quadradinhos e dos cubos, né? Então, essas operações em que a gente tem fatores iguais, elas são chamadas de potências, né? Potências são multiplicações com fatores iguais. Por exemplo, aqui, nós temos aí, no livro de vocês, ele traz uma situação do xadrez, né? De um tabuleiro de xadrez. Se você contar lá quantos quadradinhos tem no tabuleiro de xadrez, você vai encontrar que vai ser 8, que vão ser 64, que é o mesmo que 8 ao quadrado, 8 elevado a 2. E o resultado dessa multiplicação aí é 64. O 2, numa potência, ele é chamado de expoente. O 8, ele é chamado de base. Você observe aí que eu repeti a base 2 vezes, ó. 2 fatores. Refere-se ao valor do expoente. E 64 é chamado de potência. Ou seja, o expoente, que é o 2, indica quantas vezes eu vou multiplicar a base. Então, uma potência ela é representada desta forma, com base e expoente. Né? O expoente ele indica quantas vezes eu vou multiplicar a base. Vamos ver aqui a leitura, né, das nossas potências. Quando é que eu leio um número elevado ao quadrado, né, o quadrado de um número? Quando em uma potência o expoente é igual a 2, dizemos que a base está elevada ao quadrado. Veja representação geométrica de alguns números elevados ao quadrado. Na primeira situação aí eu tenho um quadradinho de lado 1. Então eu posso escrever como sendo 1 ao quadrado, que é o mesmo que 1 vezes 1, que dá igual a 1. Como é que a gente lê essa potência aí? 1 elevado ao quadrado, ou posso dizer o quadrado de 1, ou 1 elevado à segunda potência. Já no segundo exemplo aí, eu tenho um quadrado de lado 2, né? São 2 quadradinhos pequenos. Então, como é que eu escrevo essa situação aí em forma de potência? 2 ao quadrado, que é igual a 2 vezes 2, que dá igual a 4. Então, como é que a gente vai ler essa potência? Lemos 2 elevado ao quadrado, ou o quadrado de 2, ou 2 elevado à segunda potência. Na terceira situação, eu tenho um outro quadrado maior com o lado 3, né? São 3 quadradinhos menores. Então, eu posso escrever como sendo 3 ao quadrado. O quadrado, o expoente 2, ele representa duas dimensões, né? O comprimento e a largura. No caso, 3 vezes 3, que dá igual a 9. Então, fazemos a leitura da seguinte maneira, né? 3 elevado ao quadrado, ou o quadrado de 3, ou 3 elevado à segunda potência. Vamos agora ao cubo, né? Quando o expoente for 3. Quando em uma potência o expoente é igual a 3, nós dizemos que a base está elevada ao cubo.
Né? No primeiro caso aí, eu tenho um cubinho de lado 1. Então, eu escrevo 1 ao cubo. Por quê? Porque são 3 dimensões. Comprimento, largura e altura. Então, a gente lê 1 elevado ao cubo ou o cubo de 1. Ou 1 elevado à terceira potência. Na segunda situação, eu tenho um cubo maior formado por vários cubinhos, onde cada lado, né, cada aresta, o comprimento, a largura e a altura são formados por 2 cubinhos. Então, eu vou escrever minha potência como sendo 2 ao cubo, que é o mesmo que 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Lemos 2 elevado ao cubo ou o cubo de 2, ou 2 elevado à terceira potência. No terceira situação, eu tenho um cubo maior, já com 3 cubinhos de lado. Eu vou escrever 3 ao cubo. 3 vezes 3 vezes 3, que dá 27. Então, eu vou ler 3 elevado ao cubo ou o cubo de 3, ou 3 elevado à terceira potência, né? Agora, quando o expoente for um valor maior que 3, né? Como a gente representar geometricamente, né? Como lemos, como representar geometricamente a potência. Não temos como representar geometricamente. Então, a leitura fica assim, ó. 2 elevado a 4 é 2 elevado à quarta potência ou quarta potência de 2. 10 elevado a 5 ou 10 elevado à quinta potência ou à quinta potência de 10. E assim por diante, né? Outros exemplos, se eu tiver 5 elevado a 4, eu posso dizer que é 5 elevado à quarta potência ou à quarta potência de 5. Né? Isso quando o expoente for maior do que 3. Né? Para 2 e para 3, para 2 a gente lê ao cubo, para 3 a gente lê, ou melhor, para 2 a gente lê ao quadrado e para 3 a gente lê ao cubo. Vamos ver aqui algumas observações importantes das potências, né? Todo número natural elevado a 1 é igual a ele mesmo, ó. 1 elevado a 1 é 1, 2 elevado a 1 é 2, 3 elevado a 1 é 3, 4 elevado a 1 é 4. Né? Então, toda potência de expoente 1 é a própria base. A outra observação, todo número natural diferente de 0 elevado a 0 é igual a 1. Então, se eu tenho 1 elevado a 0 é 1, 2 elevado a 0 é 1, 3 elevado a 0 é 1, 4 elevado a 0 é 1. Então, toda potência de expoente 0 tem como resultado 1. Né? Então, isso é uma definição das potências. E a outra observação é quando a potência for, né, toda potência de 10 é igual ao número formado pelo algarismo 1, seguido de tantos zeros quantos forem as unidades do expoente. Por exemplo, se eu tiver 10 elevado a 1, é 1 mais um zero, porque o expoente é 1. Se for 10 elevado a 2, é 10 vezes 10, porque é o 1 seguido de 2 zeros, que é 100. Se for 10 elevado a 3, é 10 vezes 10 vezes 10, que é 1000. É o 1 seguido de 3 zeros, porque o expoente é 3. Se for 10 elevado a 4, é 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, né, que é 1 seguido de 4 zeros, que dá 10.000. Então, não precisa você estar, né, fazendo contas, basta você olhar o tamanho, o valor do expoente e acrescentar a quantidade de zeros na frente no 1. Isso vale para potências de base 10. As potências de base 10 são úteis para escrever e calcular números muito grandes, né? Como o exemplo que ele dá aí, o raio da Terra é de aproximadamente 6.400.000 metros.
um número muito grande. Então, ele pode ser escrito usando uma potência de base 10. Por exemplo, 64 vezes 10 à quinta. Né? Eu separo 64, conto quantos zeros tem, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5, vezes 10 elevado a 5. Né? Uma forma mais reduzida de escrever números grandes. Vamos aqui, né, para alguns exercícios para que vocês possam ir, né, praticando o uso das potências. Né? Calcule as potências e escreva como se lê. Na letra A, eu tenho 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é o mesmo que 2 vezes 2, que dá 4, né? E como é que eu leio? 2 elevado ao quadrado ou 2 elevado à segunda potência. O item B, 3 ao quadrado, é o mesmo que 3 vezes 3, que dá igual a 9. Como é que eu leio? 3 ao quadrado ou 3 elevado à segunda potência. Letra C, 4 elevado ao cubo. É 4 vezes 4 vezes 4. Né? No caso, eu multiplico primeiro 4 vezes 4, que dá 16. Depois, eu multiplico pelo 4 de novo, que dá 64. Né? 16 vezes 4 dá 64. É 4 elevado ao cubo ou 4 elevado à terceira potência. Letra D, 5 elevado ao cubo. É 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5 é 25, os dois primeiros. Depois multiplicado por 5 dá 125. Que é 5 elevado ao cubo ou 5 elevado à terceira potência. E por último nós temos 2 elevado a 4. Né? Um expoente maior do que 3. É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, né? Eu vou multiplicando. 2 vezes 2, 4. Depois vezes 2 de novo, que dá 8. Depois vezes 2 de novo, que dá 16. Que aí eu vou ler como sendo 2 elevado à quarta potência ou a quarta potência de 2. Vamos aqui para uma questão número 2. Escreva os termos das potências. Letra A, 2 elevado a 3. É 2 vezes 2 vezes 2, né? Que dá 8. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. O 2 é chamado de base, o 3 é chamado de expoente. E o resultado 8, que é potência, né? O expoente, ele indica quantas vezes eu vou repetir a base. A letra B, 3 elevado a 4. É 3 vezes 3 vezes 3. Né? Eu vou repetir a base 4 vezes. Né? O 3 é a base, o 4 é o expoente e o 81, que é o resultado da multiplicação, é chamado de potência. 4 elevado a 3. É 4 vezes 4 vezes 4. Ó. A base é 4, o expoente 3 é o expoente e 64, que é o resultado, é a potência. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que dá igual a 25. 5 é chamado de base e 2 é o expoente. E 25 é a potência. E por último nós temos 2 elevado a 4, né? Que vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá igual a 16. Então, eu repito a base 4 vezes, né? O expoente indica quantas vezes eu vou multiplicar a base. O 2 é a base, 4 é o expoente e 16 é a potência. Então, nós concluímos aqui a primeira parte do estudo das potências, né? Eu quero que vocês leiam as páginas dos livros, da página 59, 60, 61 e 62, né? E vamos praticar fazendo o exercício da página 63. Né? Bom estudo a todos. Assistam o vídeo, né, várias vezes para que vocês possam entender bem direitinho os assuntos e resolvam as atividades. Bom estudo a todos e um abraço.